Seja muito bem-vindo ao nosso módulo 3. Estamos caminhando firme, hein? Iniciamos agora a segunda parte do nosso curso. A gente já passou pelo módulo 1, em que a gente falou sobre satisfação do cliente, discutimos sobre momento da verdade, sobre equação da satisfação do cliente, elementos que a gente poderia usar para gerar encantamento. Depois nós ingressamos no nosso módulo 2, em que a gente falava sobre sintonia com o cliente. E lá a gente falou sobre a comunicação com o cliente, como gerar rapport junto ao cliente, a capacidade de saber ouvir, fazer perguntas poderosas para o cliente e tudo mais, criar uma sintonia, né? E eu quero te dar as boas-vindas ao nosso módulo 3, em que a gente vai falar sobre foco do cliente. Tema extremamente importante, como a gente personalizar a nossa abordagem, né? E é uma honra ter você por aqui. Aliás, uma satisfação te acompanhar ao longo dessa jornada de desenvolvimento. Quero te dar os parabéns pelo comprometimento. Você está com a gente já chegando aqui no módulo 3. E te dizer que nós temos aí um tema interessantíssimo para tratar nesse módulo, que é o foco do cliente. Você já parou para pensar que tem uma diferença entre foco no cliente e foco do cliente? Quando eu te falo, dá a impressão que é uma coisa muito parecida, né? A própria expressão é muito parecida, mas tem uma diferença de maturidade aí, tem uma diferença de profissionalismo aí. Quando eu trato de foco no cliente, eu estou tratando de tentar satisfazer o cliente, de olhar para o cliente, gerar uma experiência boa para ele. Mas quando eu trato de foco do cliente, perceba a nuance, perceba o cuidado que tem aí. Eu estou tentando olhar para onde o cliente está olhando, eu estou tentando olhar para onde está o foco do cliente. É como se o cliente tivesse um objetivo, e ele tem, né? É como se eu pudesse compreender quais são os sonhos e os interesses desse cliente e eu acabo posicionando o meu atendimento para superar as expectativas desse cliente. Eu acabo posicionando o meu atendimento para ajudar esse cliente a transformar em realidade os sonhos dele, a concretizar aquilo que ele está focando, né? Eu me posiciono dessa maneira como um parceiro de resultados. Eu estou junto com você, cliente, focado naquilo que você está focado, como um parceiro de resultados que te ajuda a chegar lá. Aí a gente está jogando num nível de profissionalismo diferenciado, né? Esse cliente olha para você e vê em você um parceiro de resultados. Esse é o nosso tema, super interessante. Eu te dou as boas-vindas aqui ao módulo 3 para a gente mergulhar fundo nesse assunto. E a primeira coisa que a gente vai falar dentro desse contexto, a nossa aula número 1 aqui do módulo 3, é a aula do cliente único. Cada cliente como sendo um cliente absolutamente único. A gente chama isso de singularidade, né? Cada cliente é absolutamente singular. Uma perguntinha para você. Você tem irmãos? Ou filho único, filha única? Se você tem irmãos, você conheceu a vida selvagem. Crescer com irmãos é um barato. Eu tenho 2 irmãos, ainda bem que eu sou o mais velho, que aí a coisa fica um pouco mais tranquila, né? Mas crescer com o banco de trás do carro do pai é sempre uma aventura, né? É sempre uma disputa territorial ali e tudo mais. E a gente meio que aprende a interagir, aprende a socializar, aprende a cooperar, porque cada irmão... Mas o que me chama a atenção é que crianças que são criadas, nascidas e criadas na mesma família, no mesmo ambiente, na mesma cidade, provavelmente frequentaram as mesmas escolas, como podem ser tão diferentes, né? Por que isso acontece? Porque cada ser humano é absolutamente único, assim como cada cliente é absolutamente único. Então faz muito sentido tratar o seu cliente como alguém singular e único. Quando ele percebe que você conhece ele, você sabe das necessidades específicas dele e trata ele de maneira singular, muda a qualidade do atendimento. E quando eu vou lá na outra loja, quando eu ligo lá para o meu outro fornecedor, ele me trata como se fosse boiada, né? Trata todo mundo do mesmo jeito. Mas quando eu venho aqui, você sabe exatamente quais são as minhas dores, o que pega para mim, o que eu gosto,
como eu prefiro fazer negócios, e isso muda completamente a relação com o nosso cliente, né? Então a gente chama isso de singularidade. Por falar em singularidade, deixa eu explicar um pouco para você a linha do tempo e o amadurecimento desse campo de interesse, desse campo de estudos que é o atendimento ao cliente. Esse campo que você aqui junto comigo nesse curso tá ficando bom nisso, hein? Tá ficando ninja nesse negócio, tá aí lapidando as suas habilidades. Então, houve um tempo que o povo pouco se preocupava com isso, né? A gente está falando há muitas décadas, mas houve um tempo que você não tinha opções de compra. Como o cliente não tinha opções, ele não tinha muito poder de escolha. Se quisesse comprar determinada peça na cidade dele, tinha uma loja. Se quisesse comprar um determinado componente, tinha um fabricante, né? Então não tinha jeito. Esse fabricante ou essa loja não precisavam nem se preocupar com o atendimento, porque o cliente não tinha opção. Quer comprar? Vai comprar de mim do meu jeito e tudo mais. E esse foi um tempo que a gente viveu e tudo mais. Imagina como é que eram as coisas, né? E isso começou a mudar porque começou a mudar a concorrência, os mercados foram se desenvolvendo, você começa a ter mais concorrentes e aí você tem que começar a se preocupar em tratar bem o cliente. E aí a gente poderia chamar, poderíamos dizer que a gente ingressou na era do atendimento 1.0. E o atendimento 1.0 é uma coisa do tipo, olha, vamos tratar bem os nossos clientes. Mas o que é tratar bem? É tratar da mesma maneira todo mundo. Com o que a gente chama de tratar bem, é tratar os clientes como nós gostaríamos de ser tratados, mas vai tratar todo mundo da mesma maneira. É meio manada de boi, né? Todo mundo é tratado do mesmo jeito, da mesma forma e tudo mais. E aí a gente pode dizer que esse foi o atendimento 1.0. Dá até para fazer uma correlação com o que a gente chama de produção em massa, né? Quando você ia produzir alguma coisa, você produzia a mesma coisa para todo mundo. Então, que é iogurte, vai ser... Lembra do Danone? É Danone para todo mundo. Iogurte só tem esse. Goste você ou não, é só esse iogurte, aquele do potinho branco, vermelhinho, sabe? De várias marcas, né? Eu chamo de Danone, que é memória afetiva da infância. Mas era tudo a mesma coisa para todo mundo, produção massificada. Curiosamente, o atendimento também era massificado, todo mundo era tratado da mesma maneira. Depois a gente evoluiu um pouco e a gente pode dizer que a gente entrou num nível de atendimento 2.0 que está fortemente relacionado com segmentação. As empresas passaram a ter concorrentes, o volume de clientes aumentou e se tornou mais diversificado e a gente percebeu que a gente tinha consumidores ou clientes diferentes, né? E a gente começou a criar segmentos. Então, exemplos de segmentos. Talvez você tenha, no nosso negócio aqui, você tenha um cliente que compra só linha pesada. Ele tem um comportamento, provavelmente o ticket que você vende para ele, os valores são diferentes, né? Talvez um pouco mais caros, ou a forma de pagamento e a forma de crédito, de financiar essa compra é um pouco diferente. Aí você tem um outro segmento, eventualmente, que compra de você, que é linha leve. Aí tem um outro segmento que vamos dizer que seja utilitário. E aí as empresas começaram a segmentar e perceber que quem compra linha pesada tem um comportamento, quem compra linha leve e utilitários tem outro comportamento e tudo mais. E começou a gente pode segmentar de várias maneiras, né? Pode segmentar por idade. Todo mundo que é acima de 50 tem um comportamento, entre 30 e 45 é outro comportamento, molecadinha até 30 anos, até 29 é outro comportamento. Então as empresas começaram a criar segmentos, né? Você deve perceber que no mercado de bancos tem lá, né, o Prime, o Private, né, ou não sei o que lá mais, o Uniclass e tal, eles não criaram segmentos. Já houve uma evolução, vamos chamar isso de atendimento 2.0, mas o grande barato dos tempos atuais, o próximo passo, a evolução, não é tratar segmentos diferentes, mas tratar cada cliente como se ele fosse, de fato, único e singular, porque a gente é mesmo, né? A gente é diferente. Ainda que eu compre linha pesada, tem um cliente nosso que tem lá o seu centro de reparação, que tem uma filosofia, o outro tem outra filosofia, o outro é lá especializado em Mercedes, aí tem aquele que é Ford na veia e tudo mais. Então cada um tem aí a sua singular. Tem um que é a primeira geração, é o fundador lá da oficina, tem o outro que é o filho e o irmão cuida da parte administrativa, enquanto o outro está lá debaixo do caminhão e tudo mais. Então cada um é único, cada um tem uma realidade única, né? Essa era da singularidade faz muito sentido nos tempos atuais, porque a gente está meio hiperconectado, né? Nós estamos aí vivendo a era da informação
E a gente quer tudo personalizado para a gente, até porque a gente tem acesso às informações das pessoas, né? Então você entra no Facebook do sujeito, tem um pouco a vida dele lá, né? Você olha lá as redes sociais, o que ele consome, o que ele gosta, o estilo dele e tudo mais. Cada vez mais a gente tem mais acesso às informações. Então não faz mais muito sentido tratar como segmentos isolados. Agora, tratar as pessoas como massa, hoje, aí não faz sentido nenhum. Como se fosse manada, né? Esse é um cuidado importante que a gente tem que tomar. Tem umas coisas engraçadas que acontecem. Um amigo meu estava super bravo, porque ele recebeu, acho que 2 ou 3 e-mails, parabenizando pelo Dia das Mulheres. Aí eu aproveitei para zoar ele, né? Falei, ô rapaz, situação que você está passando, hein? Ele estava muito bravo, porque parabéns a você que é mulher, empodere-se e tal. Acho que os caras têm um mailing tão grande, é meio boiado, eles mandam para todo mundo, até para homem, né? É uma beleza e tal. Aí a gente brincou pra caramba com ele. Aconteceu uma coisa parecida comigo, que eu me lembro que eu estava querendo comprar um sapato, e aí procurei o sapato e achei esse sapato pesquisei pela internet, achei na internet e aí fiz a compra do sapato. Mas aí é um barato. Agora é só propaganda de sapato na minha vida inteira. Toda vez que eu abro o YouTube, eu abro o Google, vem sapato para tudo quanto é lá. E eu já comprei o sapato. Então para de me mandar propaganda massificada de sapato. Um monte de sapato que eu não gosto, mas manda de todas as lojas de sapato. Não aguento mais ver sapato. Você percebe que é uma coisa que não é personalizada, tá meio massificada e aí não funciona, irrita a gente, né? Deve acontecer alguma coisa semelhante a essa com você, quando te tratam como se você fosse massa. É a mesma estratégia de atendimento para todos os clientes e a gente é singular, a gente é único. Então esse é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. Você sabe que eu ando muito por aí, né? Eu dou muita aula por aí, palestra e tal, então eu viajo bastante. E aí a minha casa muitas vezes passa a ser o hotel, né? O hotel é o lugar em que eu acabo me hospedando e de vez em quando eu vou para um hotel que eu gosto muito, que fica em Vitória. Vitória é uma delícia, o pessoal recebe a gente com muito carinho, mas esse hotel especificamente tem um cuidado muito especial, tem um cuidado muito interessante, porque a gente que é professor, a gente dá aula à noite, né? Então eu chego mais ou menos no meio da tarde no hotel, me hospedo, saio para dar aula, a aula vai lá das 19 às 23, e quando eu retorno, não tem mais jantar, porque a cozinha do hotel já fechou e tudo mais. E aí, sabendo disso, toda vez que eu chego para fazer check-in nesse hotel, eles logo me perguntam, professor, quer deixar reservado uma refeição? Está aqui o cardápio. Se o senhor pedir agora, a gente deixa prontinho. Quando o senhor chegar, o cozinheiro já vai ter ido embora, mas vai ter alguém que vai trazer o seu jantar bonitinho, ou já vai estar preparadinho, a gente vai aquecer, vai preparar ele bonitinho, mas já vai ficar preparado para o senhor. Aí geralmente eu peço, né? E ele me diz, legal, já está anotadinho, quero desejar também uma boa aula para o senhor. Olha que legal, né? Olha que cuidado. Eu sou um cliente especial, um cliente que trabalho lá, mas que tipo de trabalho? Professor, ele sabe a minha rotina, né? E aí, adivinha o que acontece? Toda vez que vou para Vitória, mesmo hotel, fidelizou, né? Então, é saber da singularidade, é fácil saber, a gente tem um pouco essa sensibilidade com relação aos nossos clientes, né? Você deve estar pensando aí, mas espera aí, Anderson, na prática, como é que eu faço? Então deixa eu te dar algumas sugestões para você aplicar aí no teu negócio de autopeças, no teu dia a dia de autopeças, como é que a gente poderia fazer uso dessa estratégia de tratar cada cliente de uma maneira única. Então a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar interesse genuíno pelo cliente, mas de coração mesmo, interesse de verdade mesmo. O que eu estou falando é que você deveria recolher mais informações do teu cliente. Então pergunta para ele com que linha você trabalha, qual é a sua área de especialidade, como é que está a oficina lá, como é que está o centro automotivo, está expandindo, não está expandindo, na tua região o que vira melhor, o que funciona melhor. Vai dar para a gente fazer isso com todos os nossos clientes, pessoal? Acho que não, né? Você deve ter uma carteira, um volume de clientes, alguns que são mais frequentes, outros menos. Faz um trabalho com aqueles que são mais especiais para você, aqueles que são mais frequentes mesmo. Procure conhecer um pouco mais e a gente começa com um interesse genuíno. Depois, o que eu sugiro a você é personalizar o contato. Toda vez que você falar com esse cliente, usa o nome dele, né? O nome tem uma força muito interessante, né? O nome é como se fosse login e senha para acessar o sistema do cliente. Então use isso, né? Tratar as pessoas pelo nome é um sinal de atenção, um sinal de carinho. Não vai errar o nome, pelo amor de Deus, que aí dá o efeito contrário, né? Mas use o nome, a gente chama isso de personalizar o atendimento, personalizar o contato. Uma outra coisa que eu ia te sugerir é, à medida que você
obtiver mais informações sobre esse cliente, que você tiver mais dados sobre ele, anote esses dados. Não guarda isso na memória não, porque a memória trai a gente, né? A gente mistura a história de um cliente com a história de outro cliente. Então, sei lá, tenha lá um arquivo no computador que você anota tudo. Pode ser a caderneta, anota tudo lá na caderneta para você não perder nada, para não esquecer nada. Não sei como é que você pode fazer. Eu uso um aplicativo no meu smartphone, um aplicativo de anotações, chama-se Evernote. É gratuito, dá para usar. Elefantinho verde e tal, ajuda pra caramba. E é legal que o smartphone está sempre no bolso, então os meus clientes muito especiais, eu tenho um pouco da história deles, está tudo lá bonitinho e tal, né? Então, saiba mais sobre esse cliente, quem é ele, o tamanho da loja deles, as ambições dele, quer crescer, não quer crescer, os desafios que ele vive, porque ele vai perceber que você tem um interesse genuíno e você trata ele como se fosse um cliente único. Legal? Boa sacada? Maravilha, esse é o nosso desafio, tratar cada cliente como se fosse único. Posso deixar um desafio para você a partir dessa nossa primeira aula? O meu desafio para você é o seguinte, surpreenda um cliente seu mostrando que você o conhece muito bem, que você o trata como se fosse cliente único. Mas, pelo amor de Deus, Anderson, como é que eu vou fazer isso? Quando você atender ele, mostra que você lembra todos os detalhes que você conversou com ele. Você fala, e a oficina lá, como é que tá? E o elevador, ficou bom? Aquela expansão lá, a reforma ficou legal? Sei lá, de repente até uma informação pessoal que ele fala, e teu menino, e teu garoto, tá estudando lá na faculdade, mudou ou tá voltando para casa todo fim de semana? Mas assim, surpreenda o seu cliente, mostrando para ele que para você ele é um cliente único e que você lembra cada uma das informações dele. Você vai ver como isso vai fortalecer os laços de confiança, como isso vai gerar um grau de satisfação muito legal e super interessante nesse cliente. Beleza? Desafio para nós então. Obrigado por me acompanhar nessa primeira aula e a gente se vê na próxima, né? Abraço grande para você e até lá!